Saúdo a todas e a todos. Em nossa terceira aula, vamos tratar Hegel, a dialética especulativa. E já vou avisar desde o início que Hegel é um dos filósofos mais difíceis de toda a história da filosofia. Nós vamos tentar tratar primeiramente o núcleo dialético sistemático nessa primeira parte, para depois aplicarmos o método dialético para a questão da história e da arte. Vamos retomar da última aula de Fichte. Hegel concorda com Fichte de que o eu puro, que é o princípio de toda atividade metafísica autêntica, temos que partir do eu, da consciência. Nesse sentido, Hegel concorda com Fichte, só que ele vai dizer que é preciso elevar o eu puro à especulação. E Hegel foi romântico desde a juventude, depois ele rompe, e sem o romantismo alemão não seria possível compreender a filosofia de Hegel e compreender como Hegel chegou ao seu sistema filosófico. E nesse sentido é muito importante que Hegel, durante vários anos, ele viveu em Iena, que era a capital do romantismo alemão à época, e foi um grande amigo de Schelling. E por volta de 1801, Hegel e Schelling buscavam, cada um a seu modo, construir uma metafísica do absoluto. É aquela busca romântica de chegar ao absoluto. E são respostas diferentes, que se separam no modo de como se pode chegar ao absoluto partindo da metafísica de Fichte, da subjetividade. Ou seja, tanto Hegel quanto Schelling partem de Fichte, mas vão percorrer caminhos diferentes para chegar ao absoluto. E é importante dizer que Hegel se tornou o filósofo mais importante, o ponto mais elevado do idealismo alemão, porque ele elaborou em termos mais sistemáticos, mais especulativos, a metafísica da subjetividade absoluta e criou um novo método. Esse método que nós veremos hoje é a dialética especulativa. Por isso a dificuldade, porque é um novo método complexo e envolve novos conceitos, uma nova terminologia. Apesar de chegar à filosofia do espírito absoluto por outras vias, como eu falei, Hegel ele foi romântico quando ele tentava buscar o sistema na juventude. E é isso que vamos ver agora. Vejam bem, Hegel quer chegar ao seu sistema construindo uma história do espírito. E o jovem Hegel, por ser romântico, ele se interessa pela vida do espírito, mas não uma vida fora do tempo. Hegel se interessa pelo espírito à medida que o espírito está na história. E o que é a história do espírito para Hegel? É onde é esse mundo em que nós vivemos, com todo o seu passado, com todas as suas tragédias e muitos bons, em que o absoluto se manifesta de modo contínuo, progressivo, mas de modo racional. E essa é uma diferença básica. Hegel quer captar um núcleo de racionalidade. Mas, pelo fato de ser jovem e romântico, essa racionalidade ainda era um tanto misturada com o sentimento. Para ter uma ideia, então, em 1797, Hegel estava em Frankfurt. Ele era um docente privado de uma família, e ele lá, junto com Hölderlin, que é um poeta romântico, ele elabora um princípio metafísico que pudesse unir de modo originário o ser com o viver. Veja bem, Hegel está preocupado com a vida, unir a vida com a metafísica, com o ser. E ele vai investigando até que no ano seguinte, em 1798, ele escreve a obra Fé e Saber, e ele vai trabalhar o princípio do amor. Vejam bem, os românticos acreditam que o amor, essa coisa tão vaga e tão forte, é o cerne para onde se pode chegar ao todo, à unidade.
E claro, pelo fato de ser cristão, né, Hegel escreve de modo teológico, escritos teológicos em que o amor é um sentimento, porque o amor é um sentimento, né, com todos os encantos e as complicações da finitude, como os românticos trabalham. O amor é um sentimento que expressa a vida pura, a vida infinita. E Hegel achava que o amor seria o princípio de uma nova ética. Por isso ele já sai daquela coisa sentimental romântica e já procura dar um enfoque teológico e filosófico ético para o amor. E é um amor um tanto místico, um tanto espiritualizado, mas que permitiria chegar a essa unidade viva, ao absoluto, que é o que Hegel está querendo chegar. E a nossa preocupação, então, é como Hegel chegou à sua metafísica especulativa, como ele partiu do amor e chegou ao seu sistema. A nova metafísica de Hegel vai além desse sentimentalismo e do misticismo romântico, quando ele começa a relacionar a finitude com a infinitude, o amor com a reflexão dentro do absoluto. Ou seja, Hegel vai dando sempre mais importância para o trabalho do conceito. Por isso que ele se tornou um filósofo idealista. E esse passo marcante para chegar ao sistema acontece em 1801, quando ele escreve a obra A Diferença entre os Sistemas de Fichte e de Schelling. E aí nós temos já um passo importante para ele construir a metafísica do absoluto, em que ele compreende o espírito de modo racional e de modo sistemático. Nessa época, então, é que Hegel insere de modo produtivo, de modo a trazer grandes resultados, o princípio da especulação. É aí que Hegel vai se contrapor à intuição intelectual e estética, que tanto Fichte quanto Schelling defendiam. Notem bem, contra Fichte, Hegel diz que, na sua obra Fé e Conhecimento, que é de 1802, cito Hegel nessa obra, que o princípio do eu puro é apenas o produto da reflexão finita e vazia. Fichte permaneceria numa abstração vazia, sem conteúdo, sem concretude. E em oposição a Schelling, Hegel diz nessa época, e ele já começa a romper com Schelling, que era seu amigo, ele diz que o absoluto de Schelling, com essa intuição intelectual, que é o gênio, o artista que faria, é a noite em que todos os gatos são pardos. Ou seja, não dá para distinguir nada nesse absoluto de Schelling, porque essa intuição intelectual é uma coisa confusa. É uma embriaguez romântica, mas não se distingue nada, todos os gatos são pardos. É uma crítica bastante severa, né, para quem era seu amigo e colega. E essa ruptura de Hegel com Schelling e com Fichte, ela se consuma em 1807, quando Hegel termina de escrever e publica a Fenomenologia do Espírito, que é uma das suas obras mais geniais, em que introduz o seu sistema. E é aí que nós temos já, de um modo bastante acabado, a metafísica da subjetividade absoluta. E essa obra, ela tem, algo importante a dizer, porque Hegel conclui o prefácio, que é bem complicado também, no início desse ano. Estava em Iena, quando ele está concluindo o prefácio, ele começa a ouvir os canhões. Napoleão estava dominando Iena, e ele vê Napoleão com seu exército, montado em seu cavalo branco, a liberdade conquistando. E ele ficou assim fascinado. Então, um grande filósofo tem que ter muita coragem. Hegel saudou Napoleão, e achando que a liberdade, a ideia da liberdade conquistaria a Europa toda, o mundo todo. Mas depois de todos os canhões e conquistar a cidade, Hegel viu que não era bem assim. O aluguel subiu, onde ele morava lá, e o espírito absoluto não tinha assim dominado como ele pensava. Napoleão era também um sujeito que tinha os seus defeitos. Bem, mas aí Hegel conseguiu elaborar o princípio da especulação. E como diz o Klaus Düsen, um comentador importante de Hegel,
A especulação é um método de conhecimento e desenvolvimento sistemático do absoluto. Hegel tem a pretensão de com o seu método, a dialética, ter elaborado o único método capaz de chegar à compreensão do todo e do uno, de articular o finito ao infinito, o transitório ser ligado ao eterno. Ou seja, Hegel achou que tinha encontrado a pedra filosofal, a solução aos problemas filosóficos. E a dialética em Hegel, importante enfatizar, não é somente um método de pensamento, porque para Hegel toda a realidade, o mundo, é dialético. Por isso que o Clausewitz diz, a fenomenologia do espírito é o programa idealista de uma história sistemática da autoconsciência. História sistemática da autoconsciência. Importante ter aqui presente a ideia de sistema. O sistema de Hegel é construído com essa ilusão, com essa pretensão de que a consciência humana pode abarcar, pode explicar e pode produzir tudo. E esse é o grande fracasso que muitos sistemas idealistas e que Marx irá criticar Feuerbach, também como veremos depois. Mas essa é a pretensão de Hegel, era a sua fé. A fé de que a subjetividade poderia explicar tudo. E Hegel constrói essa odisseia da consciência, essa grande viagem, à medida que ele quer percorrer, refazer todo o caminho das experiências que a consciência faz em si mesmo, a partir de si mesmo, ao longo de toda a história da humanidade, desde os primórdios até a época do próprio Hegel. Sobre a importância que possui essa obra, a fenomenologia do espírito, para a filosofia como um todo, é importante citar o padre Lima Vaz, que foi um dos principais comentadores de Hegel aqui no Brasil, é um grande pesquisador, e ele diz o seguinte: a fenomenologia do espírito se caracteriza por articular com o fio de um discurso científico ou com a necessidade de uma lógica as figuras do sujeito ou da consciência que se desenham no horizonte do seu afrontamento com o mundo objetivo. Ciência da experiência da consciência. Esse foi o primeiro título escolhido por Hegel para sua obra. Na verdade, as figuras dessa experiência têm uma dupla face. Primeiro, histórica, porque as experiências aqui recolhidas são experiências de uma cultura que se desenvolveu no tempo sob a injunção do pensar-se a si mesma e de justificar-se ante o tribunal da razão. E uma face dialética, porque a sucessão das figuras da consciência não obedece à ordem cronológica dos eventos, mas à necessidade imposta ao discurso de mostrar, na sequência das experiências, o desdobramento de uma lógica que deve conduzir ao momento fundador da ciência do saber absoluto, como adequação da certeza do sujeito com a verdade do objeto. Essa aqui, então, é essa dupla relação. Hegel constrói um método dialético, que são momentos lógicos. A história seguiria, então, aqui esse plano lógico, que é o conceito, a razão, e a história efetiva nossa, ela segue no plano temporal efetivo, essa mesma sequência desses momentos lógicos, só que no plano dos fenômenos, das coisas concretas. Mas Hegel não quer ser dualista, seria uma única história do espírito com duas dimensões que estão intercaladas, que estão articuladas, que estão, digamos assim, bem entremeadas, melhor dizendo. Por quê? Porque Hegel quer relacionar a fenomenologia do espírito, o modo como o espírito se manifesta, com a história. Então, a fenomenologia mostra como o conceito se origina no mundo dos fenômenos. Enquanto a sua lógica ontológica, o plano especulativo, apresenta o encadeamento dos momentos do conceito puro. Um outro comentador importante, o francês Jean Hippolyte, que escreveu Gênese e Estrutura da Fenomenologia do Espírito, diz que
a cada momento abstrato da ciência, esse plano elevado, corresponde uma figura do espírito fenomênico em geral, do plano da história concreta. Assim, Hegel quer explicar todos os fenômenos espirituais como possuindo um desenvolvimento fenomenológico, histórico. E assim se poderia levar a nossa consciência empírica, a finitude, até o saber absoluto. O indivíduo poderia se elevar até o universal. Mas notem que o espírito universal não pode existir sem o indivíduo, porque é no indivíduo concreto, existente na história, com a sua singularidade, que o espírito se torna consciente. Então, cada indivíduo, cada um de nós, condensa o espírito da sua época, que Hegel chama o Zeitgeist, ou seja, os traços principais de uma época. Mas o indivíduo precisa ser educado no saber puro da ciência. Ele não pode se perder na finitude, nas paixões. O indivíduo precisa assumir-se como um membro ativo, que está construindo a história universal. História essa que está perpassada pelo saber absoluto. Vejam bem, Hegel está querendo aqui mostrar que não é uma abstração vazia o que ele está falando. E como exemplo de como o universal ele se manifesta em figuras concretas, ele cita a vida de Jesus como um exemplo paradigmático. A figura de Jesus, a pessoa de Jesus, com ela, Hegel pretende descobrir o universal que há em Jesus, o Jesus histórico, aprofundando a sua particularidade, detendo-se na sua singularidade irredutível, ou seja, um judeu que viveu em tal época. Mas Hegel só consegue fazer isso ao espiritualizar o individual, ao pressupor uma razão atuante na história. Jesus, muito mais do que o indivíduo, tem uma missão universal que é levar adiante essa razão até chegar ao Espírito Santo, fazer essa consumação da história. Todos os exemplos históricos que Hegel escolhe, eles são sempre, tendem sempre, de modo muito astuto, né, a provar que o movimento progressivo, seja do espírito ou dos conceitos, ocorre através das contradições e do trabalho da negação. Esse é o cerne da dialética. A história, todo movimento vivo, humano, pressupõe contradição, pressupõe o trabalho do negativo. Essa é a astúcia da razão. Apesar de todos os sofrimentos e todos os padecimentos, a razão, o logos, se utiliza das paixões humanas para construir as realidades superiores, que são supra-individuais. Com isso, triunfa o espírito absoluto, o Deus que sai de si, a ideia que sai de si, que se manifesta no mundo e que quer retornar a si enriquecida como espírito. O espírito absoluto que retorna a si, então, perfeito. Mas é um processo de aperfeiçoamento. Esse é o poder mágico do sujeito, que tem o poder de tirar a vida da morte. Essa é a astúcia da razão também, como diz o Paulo Menezes. E com isso a gente pode ressaltar aqui os três principais momentos da fenomenologia do espírito, que são a consciência de si e a razão. E esses três momentos, eles correspondem a três figuras singulares, que são a certeza sensível, a percepção e o entendimento, que são totalidades que se manifestam e são sucessivas no tempo. E aqui eu queria trazer, então, três figuras que expressam bem como não apenas o conceito se constrói na história, mas como a história da filosofia ela vai se construindo. Hegel diz a história da filosofia mostra
o desenvolvimento progressivo da verdade, desde os pré-socráticos, desde Tales até Hegel, que é o máximo, é a verdade suprema onde chegou a filosofia. Ou seja, Hegel não era nada assim modesto, ele achava que ele era o filósofo máximo onde se poderia chegar. Para dar um exemplo, o estoicismo, esse movimento, essa escola filosófica antiga, é um momento necessário da consciência de si. É a liberdade abstrata do espírito. E aqui o modo como Hegel emprega o termo muito importante para a dialética, que é Aufhebung. Tem três sentidos. Um é a negação. Cada figura da consciência, por exemplo, aqui a liberdade abstrata, ao se contrapor a outras figuras, a necessidade que há no mundo, por exemplo, acaba por ser negada e ultrapassada. E gera a experiência de sua inverdade. Ou seja, nenhuma escola filosófica vai se sustentar por muito tempo, porque virá uma escola que vai contrapor. E assim aconteceu com o estoicismo. Com o trabalho da negação, são geradas novas figuras, que por sua vez serão novamente negadas e suprassumidas. O segundo sentido de Aufhebung. Não é apenas negar, mas também suprassumir, elevar. Esse é o sentido do ceticismo. O ceticismo, essa outra escola antiga, ela suprassume, eleva o estoicismo, porque ela nega, por um lado, a validade dessa liberdade abstrata, mas ela coloca também a liberdade num outro desafio. Essa negação resulta numa negação da negação, que é o terceiro momento. E aí nós vamos ter a consciência infeliz. Os medievais falavam em tese, antítese e síntese, como os três momentos do método dialético. Hegel vai falar em afirmação, negação e negação da negação. Todos eles estão concretizados no termo Aufhebung, que significa as duas coisas, as três coisas, melhor dizendo. E Aufhebung tem também o sentido de afirmar, de manter, e negar e de elevar. Por isso, o terceiro momento, a negação da negação, é a consciência infeliz. Em um primeiro momento parece que é apenas algo negativo. E para Hegel, essa consciência infeliz está no judaísmo e no cristianismo da Idade Média. Aí nós teríamos uma teodiceia, uma filosofia da história cristã, que se manifestaria como uma revelação contínua e progressiva do absoluto. Mas é preciso notar que, inicialmente, essa consciência ela é infeliz, porque nós não temos ainda uma posição afirmativa da consciência, que ela vai surgir na Idade Moderna, com Descartes, com Spinoza, e depois com Kant, com os empiristas, até chegar em Hegel, que aí nós vamos ter a consciência de si levada a um novo patamar, e depois até a razão, um nível mais elevado, ao saber absoluto, ao espírito absoluto, em que Hegel realizaria a filosofia até as suas potencialidades mais elevadas. Esse esquema aqui mostra bem a filosofia do espírito de Hegel, o sistema, as suas principais estruturas. Então é a história do espírito, é o espírito que sai de si, que vai para fora, e aí nós temos a filosofia da natureza, e que retorna a si como espírito. E o espírito em si é a lógica. E esse espírito que retorna a si, que é um momento propriamente mais importante para Hegel, da história, tem três momentos. O espírito subjetivo, nós temos a antropologia, a fenomenologia, a psicologia. Depois temos, no segundo momento, o espírito objetivo, o direito. Hegel tem uma filosofia do direito. A moralidade, que é a intenção, o bem e o mal, o propósito individual. É até onde Kant chegou com a sua ética normativa. E Hegel constrói a eticidade, a ética vinculada ao Estado, à família, à sociedade civil, às estruturas concretas. E por fim ele constrói a filosofia do absoluto,
que tem na arte, o primeiro momento, a religião, o segundo, e a filosofia especulativa, o último momento. Com isso, Hegel constrói o seu sistema dialético, e esse sistema procura dar conta de todas as facetas, de todos os momentos da vida do espírito, então seja da lógica, da metafísica, da história da ciência, a história humana com todas as suas vicissitudes. E o que nós veremos agora é como Hegel, nos últimos 10, 15 anos de vida, ele se dedicou bastante a compreender a história. Como a história transcorre dialeticamente. E veremos, por fim, como a história da arte, ela expressa esse espírito absoluto através dessas grandes religiões universais, que são o budismo, o cristianismo, o judaísmo, o hinduísmo, o islamismo, até chegar ao mundo moderno, até chegar à época romântica, em que propriamente nós temos aí um período muito fértil para a arte, mas é quando também nós teríamos o fim da arte, a morte da arte. A contradição é o motor do método dialético, e a contradição é também o motor da história, do processo histórico. Algo que é muito importante para Marx também. Vejam bem, Hegel quer compatibilizar, quando ele vai pensar a história, ele quer conciliar, e a pergunta dele é: como conciliar o indivíduo singular com a universalidade do espírito, desse espírito que triunfa progressivamente na história? Ou seja, ele quer manter, ele quer salvar o que há de mais nobre, o que há de mais espiritual em cada indivíduo, dentro desse movimento universalizante da história. E o Hegel tardio, nos últimos anos, ele menospreza sempre mais os fatos históricos, a atualidade histórica, para se fixar sempre mais no conceito de uma realidade racional, ou de um estado racional. É algo que acontece com muitos filósofos. Quanto mais velhos eles ficam, mais conservadores, mais idealistas eles ficam, e menos atenção eles prestam para a concretude da vida. Mas esse é sempre o ponto fixo, né? A realidade é o próprio devir, o movimento, vir a ser. Mas esse vir a ser é a razão, mediante a qual todos os opostos, contradições, estariam conciliados no absoluto, apesar da transitoriedade de cada instante. Esse é o ponto de vista conciliatório. A razão permite conciliar todas as oposições para Hegel.